Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente tem em mãos é simplesmente fascinante. É muito bom, né? A gente vai mergulhar fundo no processo criativo de um gigante da literatura, o vencedor do Nobel, Orhan Pamuk. Exato. E a nossa fonte é uma entrevista onde ele abre o jogo sobre como criou dois de seus livros mais icônicos. Meu Nome é Vermelho e, claro, o Museu da Inocência. Pois é, e o nosso objetivo aqui é desvendar um método que é quase uma provocação, sabe? Pamuk parece que embaralha completamente as fronteiras entre ficção e realidade. Totalmente. Entre o que se lê e o que se vê. Isso. A gente vai investigar como ele parece fazer uma espécie de engenharia reversa da narrativa. Ele não parte de uma ideia, de um conceito. Ele parte de objetos físicos, de imagens antigas para construir mundos inteiros. Reversa da narrativa. Gostei disso. É uma ótima definição. E para começar, acho que não tem ponto de partida melhor do que a ideia mais maluca e genial dele. Já sei qual é. Um romance que é, ao mesmo tempo, um museu de verdade. Vamos falar de um Museu da Inocência. Vamos. Isso não é só um livro, é um prédio em Istambul que se pode visitar. Tipo, como isso é possível? Então, na entrevista ele explica que a loucura é ainda maior. Ah, é? Ele não escreveu o livro e depois montou o museu. O processo foi simultâneo. Como assim simultâneo? O romance conta a história de Kemal, um cara da alta sociedade de Istambul que fica completamente obcecado por um amor perdido, a prima dele, Füsun. E essa obsessão se manifesta em colecionar, assim, compulsivamente qualquer objeto que ela tenha tocado. Qualquer objeto, tipo o quê, por exemplo? Qualquer coisa, um brinco que ela perdeu, um copo onde ela bebeu, um bilhete de cinema. Na entrevista, ele menciona o ápice dessa obsessão. Kemal coleciona 4.213 bitucas de cigarro que a Füsun fumou. Nossa, 4.000. Isso, 4.213. Ele cataloga cada uma. Aí, depois que ela morre, o personagem usa a casa da família dela para criar um museu com todos esses objetos, para preservar a memória daquele amor. Ok, 4.213 bitucas de cigarro. Isso não é uma coleção, é um sintoma. É um sintoma. Então o livro é a história dessa obsessão e o museu em Istambul seria uma exposição dos adereços da história? É isso? É aí que a genialidade dele entra. Não são adereços de uma história que já existiu. Ah, não. Não. O Pamuk, o autor, estava fisicamente nos mercados de pulgas de Istambul comprando cinzeiros, vestidos, utensílios dos anos 70. Ele mesmo. Ele mesmo. E isso enquanto ele escrevia o romance. Um objeto que ele encontrava numa loja podia, de repente, inspirar um capítulo inteiro. Que doido. Então a realidade material alimentava a ficção em tempo real. Exato. E o livro, por sua vez, é estruturado como um catálogo de museu. O ingresso para o museu físico, inclusive, está impresso nas últimas páginas do romance. É sério? Que incrível. Sério, você compra o livro e ganha uma entrada. Nossa, então o livro funciona como o guia oficial do museu e o museu é a materialização do livro. Um não existe sem o outro. Isso. Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Ele criou um ecossistema narrativo que atravessa o papel e o tijolo. Mas peraí, isso me parece um processo criativo incrivelmente arriscado. Muito. E se ele colecionasse um monte de objetos e a história simplesmente não engrenasse, a narrativa não corria o risco de ficar refém dos objetos? É um risco enorme, sem dúvida. É uma aposta, sabe? É uma aposta na ideia de que os objetos têm uma alma, uma história ali, latente. Ele confia que a acumulação desses fragmentos da vida de Istambul, de uma certa época, iria por si só gerar uma atmosfera, uma textura tão densa que a história emergiria dela quase que organicamente. Ele inverte a lógica, então. Completamente. Em vez da arte imitar a vida, a arte e a vida são construídas em paralelo, uma contaminando a outra o tempo todo. Essa ideia de construir uma história a partir de objetos do dia a dia, ela parece perfeita para um romance de amor moderno obsessivo, como o Museu da Inocência. Sim, se encaixa perfeitamente.
Mas o mais impressionante é que, segundo a entrevista, ele usou um método parecido para um livro completamente diferente. Uhum. Um romance histórico super complexo como Meu Nome é Vermelho, que se passa no século XVI. Como ele aplicaria isso? Não tinha mercado de pulgas otomano para ele visitar. Aí ele troca os objetos do cotidiano por algo igualmente tangível, mas de outra natureza. A arte. A arte, para Meu Nome é Vermelho, a matéria-prima dele foram as pinturas em miniatura islâmicas do século XVI, principalmente da Pérsia e do Império Otomano. Ele descreve um processo fascinante de sentar em bibliotecas, folheando livros de arte por horas. Imagino. E o ponto de virada, ele conta, é que muitas dessas miniaturas são um mistério. Elas retratam cenas, personagens, mas os historiadores de arte, muitas vezes, não sabem dizer qual história específica elas estão ilustrando. Ah, entendi. São como cenas de um filme do qual a gente perdeu o roteiro. Exatamente essa analogia. Perfeita. E aí que a coisa fica boa. Onde não tinha uma história, ele simplesmente inventava uma. É isso. Ele conta que recortava fotocópias dessas imagens de catálogos, espalhava pela mesa como uma criança, ele diz, e começava a criar conexões. Nossa! Ele viu uma imagem de um príncipe olhando para uma árvore, outra de um demônio espiando de um poço e uma terceira de 2 homens duelando. Aí, em vez de pesquisar a lenda original, ele se perguntava: e se o príncipe na árvore for o mesmo que está duelando? E se o demônio for a causa da briga? Ele criava uma teia narrativa para conectar esses pontos visuais. É quase como se ele estivesse resolvendo E se ele colecionasse um monte de objetos e a história simplesmente não engrenasse? A narrativa não corria o risco de ficar refém dos objetos em vez de fluir livremente? Visual, e o romance é a solução que ele encontrou. Ele não está só usando a arte como inspiração. Ele está usando a arte como o próprio esqueleto da história. É um conceito que se chama ekfrase, a descrição verbal de uma obra de arte. Mas ele leva isso a um nível extremo. O Pamuk, que na juventude queria ser pintor, não está só descrevendo as pinturas. Ele está deixando que as pinturas ditem o enredo. A imagem vem primeiro. A imagem vem primeiro, a palavra vem depois para dar sentido à imagem. Ele diz que mesclava partes de histórias clássicas que ele conhecia, tipo Leila e Majnun, com as próprias invenções. Ele cria um híbrido. Pera um pouco. Então Meu Nome é Vermelho é um romance policial, certo? Um mistério sobre um assassinato entre os mestres miniaturistas do sultão. Certo, essa é a trama principal. Mas pelo que você está dizendo, o livro é muito mais do que isso. Essa briga entre os artistas no livro sobre como pintar é, na verdade, um debate sobre algo muito maior. Exatamente aí que o romance transcende o gênero do mistério. Pamuk usa esse ateliê do século XVI como um microcosmo para um debate que atravessa séculos da história turca. O conflito central do livro é a chegada de uma nova técnica de pintura vinda de Veneza, a perspectiva. Perspectiva renascentista, com o ponto de fuga, a ilusão de profundidade. Exato. E Pamuk conecta essa técnica artística a uma ideia filosófica gigantesca, a individualidade. Na entrevista, ele menciona como os intelectuais turcos no século XX viviam se perguntando: por que nós não tivemos uma renascença? E a resposta que muitos davam era uma suposta falta de individualidade na cultura, um foco maior no coletivo. E a perspectiva é a celebração do ponto de vista do indivíduo. Pode explicar melhor essa diferença? Como a miniatura tradicional se contrapõe a isso? Pintura renascentista é como olhar o mundo através de uma janela, a partir do seu ponto de vista único e fixo. Você está aqui, o mundo está lá. O artista organiza o universo a partir do próprio olho. Certo. Já a miniatura islâmica tradicional é como se você estivesse flutuando sobre a cena, como Deus, vendo tudo ao mesmo tempo com igual importância. O sultão no trono, o servo no canto, o gato no telhado. Não tem um ponto de vista principal. Não existe um eu privilegiado no centro da visão. A arte representa o olhar de Alá, que vê tudo, e não o olhar de um homem. Então, a briga no livro entre os artistas que querem adotar a perspectiva veneziana e os que defendem a tradição não é só sobre estilo. De jeito nenhum. É uma batalha entre duas formas de ver o mundo, entre o nós da tradição e o eu da modernidade, entre o Oriente e o Ocidente. Ao vir uma alegoria para a crise de identidade da própria Turquia. E como essa tensão toda afeta a forma como a história é contada?
a estrutura do livro. Aí está a outra camada de genialidade dele. Para refletir essa nova ênfase na individualidade e nos múltiplos pontos de vistas, ele abandona a ideia de um narrador único. Ah, claro. O livro é contado em primeira pessoa por uma dezena de personagens. Cada um dá sua versão, o seu ponto de vista, e ele leva isso ao extremo. Como assim? A gente não ouve só os humanos. Tem capítulos narrados por um cachorro, por uma moeda de ouro, pela cor vermelha e até pelo cadáver da primeira vítima. O cadáver narra um capítulo. Que ideia incrível. Porque uma moeda não mente, não tem ego, né? Exato. Ela simplesmente testemunha o que acontece. Ela pode ter rolado para debaixo de um móvel e visto algo que nenhum humano viu. Isso dá ao leitor uma sensação de estar recebendo pistas de fontes completamente imparciais, misturadas com as narrativas cheias de paixão e medo dos personagens humanos. A forma espelha perfeitamente o conteúdo. Uhum. E conecta tudo de volta ao tema da arte. A busca pelo assassino se torna também uma busca por um estilo, por uma forma de ver o mundo. É uma estrutura brilhante. Essa ideia de como a arte e a realidade se moldam mutuamente me faz pensar de novo no Museu da Inocência. Volta tudo pra lá, né? Volta. Porque ali ele não estava apenas interpretando a realidade, ele estava ativamente construindo uma nova. E a história que ele conta na entrevista sobre o mercado de pulgas, cara, é o exemplo perfeito e mais maluco disso. A escolha do lugar, né? E isso não foi aleatório. De jeito nenhum. Ele conta que, antes de tudo, escolheu o bairro Sucurcuma, porque era o bairro da classe social da Fossum, a amada do romance. Ele comprou um prédio antigo ali e, a partir do momento em que fincou aquela estaca no mundo real, a ficção dele ganhou um endereço. Um CEP. Certo. Mas o que aconteceu depois? Ninguém poderia planejar. Conta essa história boa demais. Quando ele comprou o prédio, no meio dos anos 90, o famoso mercado de pulgas de Istambul ficava a quase 1 quilômetro de distância. Longe. Mas ao longo da década em que ele trabalhou no romance e no museu, algo bizarro começou a acontecer. O mercado de pulgas começou a se mover, loja por loja, rua por rua, em direção ao prédio dele. Não acredito. É sério. Sério. É quase cômico. Imagina a cena. Pamuk trancado por 10 anos construindo seu mundo fictício e do lado de fora a cidade real, sem saber, está se reorganizando para se encaixar na ficção dele. É isso. Os vendedores de antiguidades literalmente trazendo o passado para a porta da casa da personagem dele. Que coisa. É uma anedota perfeita que parece tirada de um romance do Borges. Ele conta que ficou amigo dos donos das lojas, porque era deles que ele comprava os objetos para o museu. E eles sempre perguntavam, Sr. Pamuk, quando o museu vai abrir? Incrível. A própria fonte da matéria-prima da sua ficção se moveu fisicamente para cercar a criação dele no mundo real. É uma fusão inacreditável entre o que foi planejado e o que simplesmente aconteceu. Ele não podia ter previsto o movimento de um mercado inteiro. Impossível. Mostra como o projeto dele se enraizou tão profundamente na realidade do bairro que a própria realidade começou a responder, sabe? A se curvar em direção à arte. É o exemplo máximo da proposta dele. A arte não é um espelho da vida, é um participante ativo que dialoga com a vida, transforma e é transformada por ela. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui são 2 projetos monumentais, construídos não a partir de uma trama, mas de coisas tangíveis. De um lado, os destroços da vida cotidiana, os pequenos objetos que guardam memórias. Do outro, obras de arte valiosas de séculos passados. Em ambos os casos, a materialidade vem primeiro. E ambos os livros, por caminhos diferentes, exploram a mesma questão fundamental. Como nós vemos o mundo e como contamos histórias sobre o que vemos. Seja a partir do ponto de vista único e individualista da perspectiva, seja a partir do olhar coletivo e tradicional da arte dos miniaturistas. Pamuk não escreve apenas sobre arte. Ele usa o processo da arte, colecionar, interpretar, dar sentido ao visível como o próprio motor da sua ficção. É uma abordagem que nos lembra do poder contido nas coisas, no concreto, no tátil, numa era que é cada vez mais digital e abstrata. Sim, exatamente.
Ele nos mostra que as histórias não estão só nas nossas cabeças. Elas estão impregnadas nos objetos que nos cercam. E isso nos deixa com uma questão interessante para refletir depois da nossa conversa. Se os objetos que a gente possui contam uma história sobre nós, que narrativa está sendo escrita pelas coisas que a gente escolhe manter ao nosso redor? Boa pergunta. E talvez mais importante, o que da nossa própria história se perde para sempre quando a gente descarta essas coisas?